Eu te convido a vir comigo para Mateus capítulo 3, para que você ouça, junto com as páginas das Escrituras Sagradas, o chamado de João Batista. Nós falamos aqui no vídeo anterior sobre o ministério de João Batista e sobre a robustez espiritual que ele tinha. Ele tinha consciência da mensagem que ele precisava levar para os israelitas. A mensagem de João era diferente de qualquer mensagem que havia naquela época. João começava a sua mensagem dizendo não que Deus ia transformar a vida das pessoas, porque Deus estava com dó de todo mundo, ia dar aquilo e fazer aquilo ou outro acontecer. Não, ele começou dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A mensagem de João era dura, a mensagem de João era difícil, mas aqueles que ouviram a mensagem abriram os seus corações e foram até a beira do Jordão para serem batizados. Olha o que a Bíblia nos diz. E eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. O que havia acontecido com aquelas pessoas? Arrependimento. Arrependimento é um sentimento de pesar por uma falta cometida. Nós cometemos faltas todos os dias e principalmente contra Deus. Quando nós cometemos a falta contra Deus, isso é chamado de pecado. Deus tem os seus parâmetros e eles são muitos e esses parâmetros são resumidos em um só mandamento: amarás a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Com certeza aquelas pessoas, como muitos de nós, não estavam executando esse mandamento com perfeição. E ao ouvir a mensagem de João Batista, eles se autoexaminaram e foram ser batizados por João. Batismo não leva a pecado, batismo não perdoa pecados. Mas então por que a necessidade daquelas pessoas serem batizadas? Batismo é a confissão pública do seu arrependimento, é o testemunho público de que você decidiu mudar de vida, se converter, mudar de direção, não praticar mais aqueles atos e não desobedecer à lei do Senhor. E é um símbolo de que você está aliançado com o Senhor. Quantos atos nós fazemos em nome de Deus? Quantos rituais nós fazemos e o nosso coração está falando justamente ao contrário? O livro de Isaías começa com uma dura condenação para o povo de Israel. Deus estava falando através dos profetas: não cantem mais, não ofereçam mais sacrifícios. Eu tenho nojo dos seus cânticos, eu tenho nojo das vossas festas, porque enquanto seus lábios me honram, os vossos corações estão longe de mim. Deus não quer sacrifícios. Deus quer um coração contrito e quebrantado. Os nossos sacrifícios são a consequência daquilo que já aconteceu no nosso coração. E João Batista estava levando justamente essa mensagem: arrependam-se primeiro, depois sejam batizados. Arrependam-se primeiro, depois sejam batizados. Que o ato que vocês vão proferir diante de Deus e publicamente seja realmente o fruto e a consequência daquilo que já aconteceu no seu interior, daquilo que já aconteceu no seu coração. Muitas vezes nós cantamos louvores de arrependimento, muitas vezes nós falamos, pregamos e falamos do outro aquilo que o nosso coração ainda não sabe, pois ainda não conheceu, ainda não foi convencido da verdade. João estava dizendo: deixe o seu pecado. O arrependimento não é apenas um sentimento de tristeza em si. Não, o arrependimento genuíno, ele leva à mudança. Veja o que a Bíblia diz. Segundo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 10 diz: porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera para a morte. Quando o Espírito de Deus produz em nós uma tristeza, essa tristeza nos conduz. Se essa tristeza ela é genuína, ela nos conduz a uma mudança de vida com a ajuda do Espírito Santo. Se essa tristeza é genuína, nós vamos ser visitados pelo Senhor, nós vamos ser convencidos deste pecado e Ele nos ensina como é que nós não vamos pecar mais. E aí nós encontramos um outro caminho, que é o caminho da salvação e não o caminho do erro, e não o caminho do pecado. No caminho da salvação não há arrependimento, porque salvação não é só ir morar no céu com Jesus. Muitos pensam que sim, mas a Bíblia diz que quando nós somos salvos do domínio que o pecado tem sobre as nossas vidas. Por isso que quem é filho de Deus não vive pecando, porque as algemas são tiradas de nós. Quando nós nos arrependemos daquele ato e da nossa vida pecaminosa,
As algemas são tiradas de nós. O domínio que o pecado exerce em nós, aquela força sobrenatural que nos induz a pecar, ela já não tem mais tanta força sobre nós. E nós ainda podemos pecar esporadicamente, mas a Bíblia diz: filhinhos, não pequeis. Mas se pecares, lembrem-se, vocês têm um advogado nos céus. E esse advogado é Jesus. João estava pregando mudança de vida. Agora, existia um parâmetro entre o povo judeu. João não estava batizando como um fato inédito, não. Os judeus conheciam a prática do batismo. Todo estrangeiro, todo aquele que era gentio, que queria se converter para a religião do judaísmo, ele expunha a sua necessidade, expunha o seu desejo e ele era batizado. A partir do momento em que ele era batizado, agora ele passava a ser um judeu. Ele conhecia a lei e ele agora era apresentado ao templo, onde ele esporadicamente via o Cordeiro Pascual sendo sacrificado para a remissão dos seus pecados. Mas aqueles que estavam sendo batizados por João, eles não estavam sendo apresentados à lei, mas eles estavam sendo apresentados à graça. João, certo dia, estava batizando, ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus se apresenta a João e ele expressa o desejo em ser batizado. Por que Jesus foi batizado? Ele não tinha pecado. Por que Jesus então foi batizado? Jesus foi batizado por alguns motivos. Primeiro, ele se batizou para deixar para nós o exemplo de como proceder. Ele é o nosso exemplo máximo. Segundo, ao se batizar, ele estava validando o ministério de João. Terceiro, o testemunho público de Jesus não era de arrependimento, mas era de que ele era o Filho de Deus. Assim que Jesus acabou de ser batizado, o Espírito de Deus em forma de pomba pousou sobre a sua cabeça e a voz do Deus Pai disse: esse é meu Filho amado, em quem me comprazo. Ele é o nosso exemplo a ser seguido. E agora, aqueles que são batizados por João e pelo próprio Jesus posteriormente, não conhecem mais o Cordeiro Pascual que é sacrificado no templo, mas conhecem o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eles não são apresentados à lei, mas são apresentados à graça, porque a graça sim traz uma mudança não religiosa, mas genuína no homem. Ela tira as nossas algemas. Ser batizado é um testemunho público. Se você ainda não fez essa decisão e tantas outras por Jesus, corra, porque ainda dá tempo. A Bíblia diz que todo aquele que crê e for batizado será salvo. O seu batismo é uma confissão pública de que você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Arrependei-vos, pois já é chegado o reino dos céus.